Então todos os nossos botões precisam ter um bind, tá? Nós vamos ter que ligar uma função a um handler. Esse dis.voltar se torna um handler, uma pessoa que está gerenciando, que está olhando o clique do botão voltar. Então, aqui nos nossos outros botões, onClick, novo usuário, no onClick do novo usuário, nós vamos navegar para um formulário de novo usuário. Então, nesse onClick, nós vamos chamar uma função novo usuário. This.novo usuário. Nesses outros botões, nós vamos chamar uma função this.editar e this.excluir. E vamos fazer os binds desses três botões. Então, this.excluir, this.voltar, voltar já foi, editar, this.novo usuário, igual a this.excluir, .bind this. This.editar, .bind this. Novo usuário, .bind this. Certo? Assim nós vinculamos as funções que nós vamos criar, que vão chamar voltar, excluir, editar e novo usuário, aos botões, aos renders dos botões voltar, excluir, editar e novo usuário. Então, voltar, excluir, editar e novo usuário. Ok? Então nós temos as nossas três novas funções. Essas funções vão estar relacionadas com o nosso usuário serviços, né? Nosso usuário services aqui, e com o nosso back-end, com os nossos mapeamentos feitos no Spring Boot. Então, nós vamos ter um serviço sendo chamado para cada uma dessas funções. Então, vamos fazer esses serviços. Eu vou ter um serviço, então, de get usuário, create usuário, edit usuário, e também o delete usuário. O delete usuário ele é o mais rápido da gente fazer aqui, porque ele não vai precisar que nós passemos o nosso objeto do tipo usuário. Então, nós não vamos precisar do formulário ainda do nosso com os dados do nosso usuário. Então, eu vou fazer primeiro o serviço de delete usuário.
Nosso delete usuário, ele era qual caminho? Ele era /usuário /delete user e ele fazia chamada de um parâmetro usuário por ID. Como que nós vamos passar esse parâmetro numa URL que vai ser variável? Como que nós vamos pegar esse parâmetro? Nós vamos utilizar a mesma ideia aqui. Então, no return axis, ele vai retornar o nosso valor axis.delete e aí a gente vai passar a URL base mais o caminho delete user mais um parâmetro ID. Esse parâmetro ID tem que ser recebido da nossa função ID. Ok? Então é isso que nós precisamos para fazer o delete. Então no nosso aqui no nosso no nosso serviço, é isso que nós precisamos configurar. Já aqui na nossa função, nós vamos chamar então usuário serviço usuário services.delete usuário e o delete usuário precisa de um ID. Então nós também precisaremos de um valor ID aqui. Como que nós vamos passar então esse valor ID para o nosso para a nossa chamada de função, né? Aqui no nosso this.excluir, nós vamos passar usuários.id. Então, this.excluir e passaremos o parâmetro usuário ID. Mesma coisa vai ser feita com o usuário editar, porque nós vamos ter que editar um usuário específico. Então, this.editar, usuário ID. Ela ainda não precisa do editar o usuário ID, mas nós já vamos colocar aqui. E novo usuário realmente não vai ter parâmetros. Ok? Então vamos ver como está. Vamos ver se funcionou. Salvei aqui. Salvei o meu serviço. Recarregar a minha página. Fernando Roberto Andrá. Excluir. E não foi. Ver se ele deu algum erro. Eu não tô tratando a minha promise. Deu um erro na minha promise. Na verdade, ele retornou que o usuário não foi definido. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Esqueci de tratar a minha promise aqui, certo? Então, estou chamando um método do meu usuário serviço. Eu preciso fazer delete usuário .then. Tenho minha resposta. Vou tratar a minha resposta. E eu vou fazer o que com a minha resposta? Eu vou dar um alert em res.data quando eu receber o resultado.
E além disso, eu vou fazer um this.getUsuário. A gente abre a chave depois da seta para trabalhar com a resposta. Então, vamos dar um alert e vamos fazer um this.getUsuário. Passei o usuário ID aqui, passei o ID aqui. URL base, usuário barra delete user, mais ID. Não é ID. Nosso campo não chama ID, ele chama ID usuário. Nada a ver, nem é do usuário ID. Usuário.id usuário. Usuário.id usuário. Bom, então o que estava dando errado aqui? Eu tinha esquecido que eu tinha que colocar função, vai executar a função aqui, tem que botar os parênteses, vai executar a função this.editar, e aí eu tinha esquecido de colocar o nome correto do meu ID, né? Meu ID era ID usuário, ID underline usuário, e ele estava só como usuário.id, então isso aqui ia dar pau. Salvei. E vamos ver se agora funciona. Carregou. E aí quando eu clico em excluir, usuário deletado com sucesso. Outra modificação que eu fiz foi colocar o alert, né? Eu tratei o meu DEM agora, que eu tinha esquecido aqui também. E peguei a resposta e dei um alert na minha resposta, porque eu estava retornando um string no meu projeto. Eu modifiquei isso aqui para retornar um string. Então ele retorna um string, um response body string, usuário deletado com sucesso ou usuário não encontrado. Verifique se o user is present, né? Faça um find by ID aqui, verifique se o user is present, retorna usuário deletado ou usuário não encontrado. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou fazer o formulário e o editar e o formulário de usuário e o editar e o incluir novo usuário, ok? Obrigado, galera. Até mais.